Quando a aluna virgem dança descalça, o milionário se encanta com a revolução no teatro. A sala estava lotada, as luzes diminuíram e uma expectativa eletrizante pairava no ar. Clara, uma estudante tímida e virginiana, estava prestes a se apresentar pela primeira vez no majestoso teatro municipal da sua pequena cidade. Seus pés descalços, como se desafiavam as tradições conservadoras, esperavam nervosamente o momento certo de entrar no palco. O teatro, com suas cortinas vermelhas e ornamentos dourados, parecia respirar junto com ela. Era o mesmo espaço que havia testemunhado danças majestosas e dramas fatais ao longo dos anos. Agora era a vez de Clara brilhar, mesmo sabendo que a cidade muitas vezes a via apenas como a aluna virgem. Respirando fundo, ela concentrou-se. Era mais do que uma dança. Era uma conversa interna exposta ao mundo, uma luta visceral entre suas inseguranças e seus maiores sonhos. Quando finalmente surgiu sob os holofotes, era como se o tempo tivesse parado. O vestido leve de dança pegou a luz, fazendo sombras dançarem ao seu redor. Calor e frio misturaram-se em seu coração, enquanto olhares curiosos, céticos e até desdenhosos se fixavam nela. E entre eles estava Eduardo, o milionário que visitava a cidade a negócios, olhava com um misto de fascínio e intriga. Ele era um enigma, com seu sorriso sedutor e cabelos escuros. Clara sentiu seu desejo por liberdade invadindo sua alma, mesmo com a estranha sensação de que aquele homem poderia trazer complicações. O que ele faria ali? Estaria aqui para apreciá-la ou apenas passar o tempo? E então a música começou. Os primeiros acordes ecoavam como um chamado, e Clara dançou. Cada passo era um eco de suas lutas internas, de sonhos que pareciam distantes. Ela se deixou levar, os movimentos fluindo através dela como um rio que corta a terra. Descalça, ela se sentia mais próxima da verdade, raspando os pés frios no chão. Cada toque afirmando que ela estava ali, viva, ardendo em seus anseios. Os murmúrios da plateia diminuíram. Os olhares se tornaram fixos. Entre desprezo e apoio, havia um transe que prendia a todos. Mas quando Clara girou, sentiu o peso do mundo em seus ombros. As palavras familiares sobre escolhas difíceis ecoavam em sua mente. Era um treinamento rigoroso, a pressão de ser perfeita, a insegurança de quem realmente era. E, ao mesmo tempo, aquela dança era sua revolução, um manifesto contra as expectativas que a sufocavam. O público prendeu a respiração, enquanto Clara finalmente caiu em um rodopio gracioso, sua alma exposta sob os holofotes. Os olhos de Eduardo brilharam. Mas algo mais havia ali, um segredo oculto. Ele parecia intrigado, mas a tensão no ar, como um fio prestes a se romper, tornava tudo mais complicado. No final da apresentação, o aplauso retumbou como trovão, mas na mente de Clara havia a sombra do desconhecido. O que Eduardo estava escondendo? E aquele sentimento misto de esperança e medo, onde ia levá-la? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O aplauso ainda ecoava pela sala quando Clara, ofegante, se curvou em gratidão. Seu coração disparava, uma mistura de euforia e alívio a dominava. Mas antes que pudesse saborear o momento, um grito cortou o ar, rompendo a magia daquele instante. É um farsa. Tudo isso é uma mentira. A voz reverberou como um trovão, fazendo o público se agitar. Olhares confusos passaram de Clara para a direção do som. Eduardo, seu olhar cheio de intriga,
agora estava fixo na figura que se aproximava apressadamente do palco. Era Luísa, uma colega de Clara, mas a expressão em seu rosto era de desespero. Ela parecia prestes a desmaiar, seus olhos arregalados, expressando uma revelação que claramente a consumia. Clara, nós precisamos falar, agora. O murmúrio na sala crescia. O clima que antes era de celebração, agora mergulhava em uma confusão palpável. Clara sentiu um frio na barriga, uma premonição que a fazia hesitar. O que Luísa poderia dizer que seria tão chocante a ponto de interromper sua apresentação? Luísa, por favor, o que está acontecendo? Tentou acalmar a amiga, mas o tom de urgência na voz dela não deixava espaço para dúvidas. É sobre Eduardo. Luísa disparou, a voz embargada. Você precisa saber a verdade antes que seja tarde demais. Eduardo ergueu uma sobrancelha. A confiança em seu rosto começava a escorregar. O clima era tenso. Todos ao redor estavam completamente fixados no que estava acontecendo. O que você quer dizer? Clara forçou a pergunta para sair, mas parecia difícil. O coração dela batia pesado, quase a sufocando. Luísa respirou fundo, buscando as palavras certas. Ele não está aqui apenas por você. Ele é um novo investidor no projeto da escola. Mas não só isso. Ele é um filho do empresário que faliu nosso pai. As palavras de Luísa despencaram na sala como um balde de água fria. Clara ficou paralisada, sua mente girando com o impacto da revelação. Eduardo? O homem que a fascinava poderia estar ligado a uma dor tão profunda em sua vida? Esse novo conhecimento poderia mudar tudo. Um silêncio pesado se abateu sobre a plateia. Clara olhou para Eduardo, que agora parecia menos um enigma e mais uma ameaça. Os olhares mudaram. Alguns sussurros começavam a fluir, o público discutindo a conexão que antes parecia invisível. Você sabia? Clara finalmente confrontou Eduardo. O envolvimento dele na história de sua família agora pairando no ar entre eles como um fantasma. Ele exibia um sorriso nervoso. Clara, eu não queria que você soubesse assim. Assim como? A voz dela tremia. A confiança que havia sentido durante a dança agora era um eco distante. Você estava me observando, esperando o momento certo? Você me usou. Eduardo fez um movimento como se quisesse se aproximar, mas Clara deu um passo para trás. A barreira emocional entre eles agora se tornava um cânion profundo. O público começou a murmurações. Alguns olhos acusando Eduardo, outros em pura curiosidade. Uma mistura volátil, uma tempestade de revelações. Eu só queria te conhecer, Clara. Eu não sabia que você... A resposta dele se perdeu enquanto ele tentava explicar, mas a pressão emocional aumentava. E no meio de toda aquela confusão, a verdade pesava mais do que tudo. Clara se viu dividida. O homem que desafiava suas inseguranças, que despertava seus desejos, também era a chave para o passado. Que aprendia. Os aplausos agora eram ecos apagados pela tensão, e a sala parecia estar prestes a explodir. Clara sentia o mundo girar em torno dela. O que fazer agora? O que realmente sabia sobre Eduardo? E com aquela revelação, a dança era apenas o começo de uma transformação dolorosa que poderia mudá-la para sempre. O que sucederia dali em diante estava envolto em um mistério ainda maior. A tensão pairava no ar, como uma nuvem densa, enquanto Clara encarava Eduardo, sua expressão misto de confusão e dor. O murmúrio da multidão parecia distante, como se tudo em volta tivesse desaparecido, restando apenas eles dois naquele palco iluminado. O que Luísa havia revelado ecoava em sua mente, e a revolta fervia sob sua pele. Clara! A voz de Luísa ainda ressoava, cheia de preocupação. Você precisa entender, ele é... Mas Clara não conseguia mais ouvir. A admiração que tinha por Eduardo se transformava em uma tempestade de raiva e desilusão. Com lágrimas nos olhos, ela perguntou: Quantas mentiras você me contou, Eduardo?
O que mais você está escondendo? O olhar dele se perdia, confuso, relutante em revelar mais. Ele não respondeu. A plateia estava em silêncio agora, todos aguardando. Os rostos eram uma mistura de espanto e curiosidade. No fundo, uma mulher na plateia se levantou, seu olhar fixo em Clara. Espere! A mulher gritou, o som cortando a tensão como uma faca. Todos voltaram suas atenções para ela. Clara reconheceu a mulher. Era Dona Giselda, uma antiga professora de dança, conhecida por seu jeito impulsivo. Você tem que saber a verdade, não é só sobre Eduardo. Os olhos de Clara se arregalaram. O que você quer dizer? Perguntou, uma ponta de desespero na voz. Giselda avançou com a determinação estampada no rosto. Clara, nós temos um segredo. Um segredo que liga todos nós. Eduardo não é o único culpado. O público murmura, a inquietação se espalhando. O peso da revelação pairava sobre Clara como uma espada afiada. O que poderia ser tão devastador? Você não sabe, mas a verdade sobre sua família é muito mais complicada do que você imagina. Giselda insistiu, seus olhos ardendo de urgência. Lembre-se daquela noite do acidente, o fogo que destruiu a casa de seu pai. Clara piscou, tentando organizar seus pensamentos. O que isso tem a ver com? Foi Eduardo quem apagou o fogo. As palavras de Giselda saíram como um tiro no escuro. A plateia ficou em choque e Clara sentiu a terra tremer sob seus pés. Um frio cortante invadiu seu corpo. Clara olhou para Eduardo e a história que sempre vira nele agora se esvaía. O milionário não era apenas um belo desconhecido. Ele era parte do seu passado. Eduardo, pálido como um fantasma, tentou aproximar-se. Clara, não é o que parece. Você não sabe. Cala a boca, ela gritou, sua voz ecoando como um trovão. Você colocou fogo em minha vida. O público estava paralisado, olhos fixos em Clara e Eduardo. A cena se desenrolando como um filme distante, mas intenso. O ar estava pesado, e Clara sentiu o nó na garganta se apertar. Ela não podia crer naquelas palavras. A dor de um passado que nunca havia deixado de assombrar, agora retornava com força. Giselda continuou, já sem medo das consequências. Você não é a única ferida aqui, Clara. Apenas precisa ouvir a história completa. O que Eduardo fez foi o acidente, mas sua família não é a única que sofreu com isso. Há outros envolvidos, segredos que podem mudar tudo. Eduardo balançou a cabeça, desorientado. Isso não é verdade. Eu não fiz nada. Eu apenas estava lá. O tumulto na plateia crescia, e Clara sabia que precisava de respostas. Mas a revelação de Giselda queimava como um fogo sem controle. A verdade que ela sempre quis esconder estava se espalhando, criando chamas que ameaçavam consumir o que restava de seu mundo. Você mentiu. Clara sentiu as lágrimas escorrerem, sua voz quebrada ao encarar Eduardo, que a observava agora com desespero e um toque de confusão. A multidão estava em pé, presa entre o horror e a expectativa. E assim, o palco tornou-se um campo de batalha emocional. O que Eduardo realmente era? Como isso mudaria tudo? E mais importante, qual era o verdadeiro segredo sobre o passado de Clara? O que viria a seguir? Agora que a verdade começava a se desenrolar, estava envolto em um mistério angustiante. A tensão pairava no ar como uma nuvem densa, enquanto Clara encarava Eduardo, sua expressão um misto de confusão e dor. O murmúrio da multidão parecia distante, como se tudo em volta tivesse desaparecido. Estando apenas eles dois naquele palco iluminado, o que Luísa havia revelado ecoava em sua mente, e a revolta fervia sob sua pele. Clara, a voz de Luísa ainda ressoava, cheia de preocupação. Você precisa entender, ele é... Mas Clara não conseguia mais ouvir. A admiração que tinha por Eduardo se transformava em uma tempestade de raiva e desilusão. Com lágrimas nos olhos, ela perguntou, quantas mentiras você me contou, Eduardo? O que mais você está escondendo? O olhar dele se perdia, confuso, relutante em revelar mais. Ele não respondeu. A plateia estava em silêncio agora, todos aguardando.
Os rostos eram uma mistura de espanto e curiosidade. No fundo, uma mulher na plateia se levantou, seu olhar fixo em Clara. "Espere!" a mulher gritou, o som cortando a tensão como uma faca. Todos voltaram suas atenções para ela. Clara reconheceu a mulher. Era Dona Giselda, uma antiga professora de dança, conhecida por seu jeito impulsivo. "Você tem que saber a verdade. Não é só sobre Eduardo." Os olhos de Clara se arregalaram. "O que você quer dizer?" perguntou, uma ponta de desespero na voz. Giselda avançou com a determinação estampada no rosto. "Clara, nós temos um segredo que liga todos nós. Eduardo não é o único culpado." O público murmurou, inquietação se espalhando. "O que poderia ser tão devastador?" "Você não sabe, mas a verdade sobre sua família é muito mais complicada do que você imagina." Giselda insistiu, seus olhos ardendo de urgência. "Lembre-se daquela noite do acidente. O fogo que destruiu a casa." "De seu pai?" Clara piscou, tentando organizar seus pensamentos. "O que isso tem a ver com... Foi Eduardo quem apagou o fogo." As palavras de Giselda saíram como um tiro no escuro. A plateia ficou em choque. E Clara sentiu a terra tremer sob seus pés. Um frio cortante invadiu seu corpo. Clara olhou para Eduardo, e a história que sempre vira nele agora se esvaía. O milionário não era apenas um belo desconhecido. Ele era parte do seu passado. Mas antes que ela pudesse processar tudo, um grito repentino cortou o ar. "Clara, cuidem dela!" A voz era de um homem alto, que emergiu da multidão, seu rosto pálido e os olhos arregalados. Clara o reconheceu. Era seu irmão, Felipe. Ele se moveu rapidamente em direção ao palco. "Clara, você não pode confiar nele." As palavras eram cortantes, como se ele estivesse tentando quebrar um feitiço. "Felipe, o que você está fazendo aqui?" Clara gritou, confusa. "Eu vim te proteger." Ele olhou para Eduardo, seu olhar transbordando de desconfiança. "Você não sabe o que está acontecendo. As coisas são muito mais complicadas do que todos pensam." "Complicadas como?" Clara estava ofegante. O desespero começava a tomar conta. Felipe respirou fundo. "A nossa família, Clara, a razão pela qual muita coisa aconteceu, está ligada a Eduardo. Ele sabe mais do que diz." E então, numa fração de segundo que parecia uma eternidade, tudo mudou. Felipe afirmou: "Eduardo não só estava lá como... Ele é parte disso. Ele é meu irmão." A revelação caiu sobre a multidão, como uma bomba. Os olhos de Clara se arregalaram em choque, enquanto a plateia se agitou em confusão. "O quê?" Clara sussurrou, o queixo tremendo. "Como assim? Eduardo e Felipe, irmãos?" Todos os segredos, toda a dor, agora estavam interligados numa teia instantaneamente complexa. A atmosfera estava carregada, e as vozes ecoavam em murmúrios frenéticos, como se a sala estivesse prestes a explodir de tanta tensão. Eduardo, aturdido, apenas ficou parado, como se quisesse desmentir, mas as palavras não saíam. A plateia, agora dividida, murmurava sobre o que significava tudo isso. "Você me usou!" Clara gritou, olhando para Eduardo, sua confiança despedaçada. "Como pôde esconder isso?" "Não fui eu não sabia." Ele tentou explicar, mas Clara não queria ouvir. As sombras do passado agora dançavam à sua volta, fazendo-a recuar de medo e raiva. O que mais estava escondido? Qual era a verdadeira história por trás da família dela e dela própria? O murmúrio da multidão parecia distante, como se tudo em volta tivesse desaparecido, restando apenas eles dois naquele palco iluminado. O que Luísa havia revelado ecoava em sua mente, e a revolta fervia sob sua pele. "Clara!" A voz de Luísa ainda ressoava, cheia de preocupação. "Você precisa entender, ele..." Mas Clara não conseguia mais ouvir. A admiração que tinha por Eduardo se transformava em uma tempestade de raiva e desilusão. Com lágrimas nos olhos, ela perguntou: "Quantas mentiras você me contou, Eduardo? O que mais você está escondendo?" O olhar dele se perdia, confuso, relutante em revelar mais. Ele não respondeu. A plateia, agora em silêncio, estava em estado de choque.
todos aguardando. Os rostos eram uma mistura de espanto e curiosidade. No fundo, uma mulher na plateia se levantou, seu olhar fixo em Clara. "Espere!" a mulher gritou, cortando a tensão como uma faca. Todos voltaram suas atenções para ela. Clara reconheceu a mulher. Era Dona Giselda, uma antiga professora de dança, conhecida por seu jeito impulsivo. "Você tem que saber a verdade, não é?" "Só sobre Eduardo." Os olhos de Clara se arregalaram. "O que você quer dizer?" perguntou, uma ponta de desespero na voz. Giselda avançou, determinada. "Clara, nós temos um segredo que liga todos nós. Eduardo não é o único culpado." O público murmurou, inquietação se espalhando. "O que poderia ser tão devastador?" "Você não sabe, mas a verdade sobre sua família é muito mais complicada do que você imagina." Giselda insistiu, seus olhos ardendo de urgência. "Lembre-se daquela noite do acidente, o fogo que destruiu a casa de seu pai." Clara piscou, tentando organizar seus pensamentos. "O que isso tem a ver com?" "Foi Eduardo quem apagou o fogo." As palavras de Giselda saíram como um tiro no escuro. A plateia ficou em choque e Clara sentiu. A terra tremer sob seus pés. O frio cortante invadiu seu corpo. Clara olhou para Eduardo, e a história que sempre vira nele agora se esvaía. O milionário não era apenas um belo desconhecido. Ele era parte do seu passado. Mas antes que ela pudesse processar tudo, um grito repentino cortou o ar. "Clara, cuidem dela!" A voz era de um homem alto que emergiu da multidão. Clara o reconheceu. Era seu irmão, Felipe. Ele se moveu rapidamente em direção ao palco. "Clara, você não pode confiar nele." As palavras eram cortantes, como se ele estivesse tentando quebrar um feitiço. "Felipe, o que você está fazendo aqui?" Clara gritou, confusa. "Eu vim te proteger." Ele olhou para Eduardo, seu olhar transbordando de desconfiança. "Você não sabe o que está acontecendo. As coisas são muito mais complicadas do que todos pensam." "Complicadas como?" Clara estava ofegante. O desespero começava a tomar conta. Felipe respirou fundo. "A nossa família, Clara, a razão pela qual muita coisa aconteceu, está ligada a Eduardo. Ele sabe mais do que diz." E então, numa fração de segundo, que parecia uma eternidade, tudo mudou. Felipe afirmou: "Eduardo não só estava lá, como ele é meu irmão." As palavras caíram sobre a multidão como uma bomba. Os olhos de Clara se arregalaram em choque. Eduardo e Felipe, irmãos? Todos os segredos agora interligados numa teia instantaneamente complexa. A atmosfera estava carregada e as vozes ecoavam em murmúrios frenéticos. Mas antes que alguém pudesse reagir, a luz do teatro começou a piscar e uma explosão ensurdecedora atingiu a sala. Um objeto despencou do teto, rachando o chão e criando uma nuvem de fumaça. O pânico tomou conta do público. As pessoas gritaram e correram em direções opostas, enquanto Clara se sentia presa, paralisada no mesmo lugar. Eduardo e Felipe se lançaram na sua direção, mas não havia tempo. Clara olhou ao redor. A fumaça começava a se espalhar. "O que está acontecendo?" Sua voz era quase um sussurro. "Precisamos sair daqui", gritou Felipe, puxando-a pelo braço. Eduardo, ainda atordoado, parecia perdido em meio ao caos. "Clara, eu não sabia. Preciso te explicar." Sua voz estava cheia de desespero, mas não havia espaço para explicações. O ambiente era uma tempestade de som e movimento. E então, ainda em meio ao tumulto, Clara viu um vislumbre de alguém se movendo rapidamente entre a multidão. Uma silhueta conhecida que enviou um arrepio pela sua espinha. A mulher que havia gritado antes, Dona Giselda, estava estirando a mão, mas não parecia estar ali para ajudar. Algo na sua expressão era malévolo, como se houvesse alegria no desespero coletivo. O medo a envolveu. "Clara, confia em mim." A voz de Felipe soou distante, mas a sombra da professora parecia tentar puxá-la para a escuridão. "Não, o que você sabe, Giselda?" Clara gritou.
enquanto tentava escapar do braço de Felipe, o seu instinto gritando que havia algo ainda mais profundo e obscuro por trás daquela cena. Enquanto a fumaça envolvia o palco e a realidade se desdobrava em caos, Clara percebeu que aquele não era um simples acidente. Era um alerta, um aviso. O que mais poderiam estar escondendo? Naquele instante, enquanto a sala desmoronava ao seu redor, Clara sentiu que estava prestes a descobrir muito mais do que uma simples verdade. Algo que poderia mudar suas vidas para sempre. O que viria a seguir? A cada respiração, uma nova dúvida nascia, invadindo sua mente com a pergunta mais temida. Quem realmente era Eduardo? E qual era o papel de Giselda nessa história cheia de segredos? A tensão pairava no ar, como uma nuvem densa, enquanto Clara encarava Eduardo, sua expressão um misto de confusão e dor. O murmúrio da multidão parecia distante, como se tudo em volta tivesse desaparecido, restando apenas eles dois, naquele palco iluminado. O que Luísa havia revelado ecoava em sua mente e a revolta fervia sob sua pele. Clara! A voz de Luísa ainda ressoava, cheia de preocupação. Você precisa entender, ele é. Mas Clara não conseguia mais ouvir. A admiração que tinha por Eduardo se transformava em uma tempestade de raiva e desilusão. Com lágrimas nos olhos, ela perguntou: Quantas mentiras você me contou, Eduardo? O que mais você está escondendo? O olhar ele se perdia, confuso, relutante em revelar mais. Ele não respondeu. A plateia estava em silêncio agora, todos aguardando. Os rostos eram uma mistura de espanto e curiosidade. No fundo, uma mulher na plateia se levantou, seu olhar fixo em Clara. Espere, a mulher gritou, cortando a atenção como uma faca. Todos voltaram suas atenções para ela. Clara reconheceu a mulher. Era a dona Giselda, uma antiga professora de dança conhecida por seu jeito impulsivo. Você tem que saber a verdade. Não é só sobre Eduardo. Os olhos de Clara se arregalaram. O que você quer dizer? Perguntou, uma ponta de desespero na voz. Giselda avançou determinada. Clara, nós temos um segredo que liga todos nós. Eduardo não é o único culpado. O público murmurou, inquietação se espalhando. O que poderia ser tão devastador? Você não sabe. Mas a verdade sobre sua família é muito mais complicada do que você imagina. Giselda insistiu, seus olhos ardendo de urgência. Lembre-se daquela noite do acidente, o fogo que destruiu a casa de seu pai. Clara piscou, tentando organizar seus pensamentos. O que isso tem a ver com... Foi Eduardo quem apagou o fogo. As palavras de Giselda saíram como um tiro no escuro. A plateia ficou em choque. E Clara sentiu a terra tremer sob seus pés. Um frio cortante invadiu seu corpo. Clara olhou para Eduardo, e a história que sempre vira nele agora se esvaía. O milionário não era apenas um belo desconhecido. Ele era parte do seu passado. Mas antes que ela pudesse processar tudo, um grito repentino cortou o ar. Clara, cuidem dela. A voz era de um homem alto que emergiu da multidão. Era Felipe, seu irmão. Ele se moveu rapidamente em direção ao palco. Clara, você não pode confiar nele. As palavras eram cortantes, como se estivesse tentando quebrar um feitiço. Felipe, o que você está fazendo aqui? Clara gritou, confusa. Eu vim te proteger. Ele olhou para Eduardo, seu olhar transbordando de desconfiança. As coisas são mais complicadas do que você imagina. Complicadas como? Clara estava ofegante, o desespero começando a tomar conta. Felipe respirou fundo. A nossa família, a razão pela qual muita coisa aconteceu, está ligada a Eduardo. Ele sabe mais do que diz. Nesse instante, tudo mudou. Felipe afirmou. Eduardo não só estava lá, como ele é meu irmão. As palavras caíram sobre a multidão como uma bomba. Os olhos de Clara se arregalaram em choque. Eduardo e Felipe? Irmãos? Essa revelação instantaneamente complexificava a história. O público murmurava em confusão. Clara estava em choque. Mas, antes que alguém pudesse reagir,
A luz do teatro começou a piscar, e uma explosão ensurdecedora atingiu a sala. Um objeto despencou do teto, rachando o chão e criando uma nuvem de fumaça. O pânico tomou conta. As pessoas gritavam ou corriam em direções opostas. Clara se sentia presa, paralisada. "Clara, precisamos sair daqui", gritou Felipe, puxando-a. Eduardo, aturdido, parecia perdido no caos. "Clara, eu não sabia, preciso te explicar." Sua voz estava cheia de desespero, mas qualquer explicação agora parecia sem importância. O ambiente era uma tempestade de som e movimento. Então, Clara viu uma silhueta se movendo entre a multidão, uma figura conhecida que fez seu coração disparar. Era Dona Giselda, estendendo a mão, mas seu olhar tinha uma mistura de trevas e alegria, como se tudo aquilo fosse como um espetáculo que ela estava adorando. "Clara, você precisa compreender." A voz dela ressoou, mas havia algo maligno na forma como falava. "A verdade vai além do que você imagina." O medo a envolveu. "Giselda, o que você sabe de verdade?" Clara gritou, enquanto tentava escapar do braço de Felipe, seu instinto gritando que havia mais escuridão ali. "Olhe para sua história, Clara. Você não é quem pensa que é." A voz dela subiu, e o sentido de urgência tomou conta. Sua família radicalizou. As palavras dela eram como facas, cortando através da confusão. O que mais poderia ela estar escondendo? No meio do caos, a verdade se invertia, enquanto tudo que Clara sabia desmoronava. As chamas do passado não estavam apenas sobre o incêndio. Havia algo mais sombrio por trás de tudo. "Você não poderá escapar da verdade, Clara." Giselda continuou, enquanto o caos das vozes e gritos se intensificava. A sala podia estar desmoronando ao redor dela, mas a sensação era clara. Clara estava prestes a descobrir algo que mudaria tudo. A única questão era: seria doloroso demais para suportar? E a última imagem que ficou em sua mente foi a de Eduardo, agora com uma expressão aterrorizada, enquanto Clara se perguntava se havia algum lugar seguro nesse turbilhão de mentiras e segredos. O que viria a seguir? As chamas estavam queimando intensamente e a verdade estava prestes a ser revelada de uma vez por todas. A fumaça começava a se dissipar e tudo o que Clara conseguia ver era Eduardo, com um olhar repleto de desespero. O brilho dos holofotes começava a falhar e, em meio a essa confusão, a voz de Giselda ressoava como um trovão. "A verdade vai além do que você imagina, Clara." E enquanto ela falava, algo no ar começou a mudar. O pânico se espalhava entre a plateia, mas a tensão em cima do palco podia ser cortada com uma faca. Felipe, ao lado de Clara, olhava para Giselda como se tivesse compreendido um segredo devastador. Os murmúrios começaram a tomar forma, e Clara sentiu o coração disparar. O que ela poderia estar escondendo? De repente, um garoto na plateia gritou: "Olhem!" Todos voltaram seus olhos em direção a ele. O que poderia ser mais chocante do que a revelação de Giselda e a descoberta que Eduardo poderia ser seu irmão? E em um instante congelado, tudo desabou. As luzes, que já piscavam, apagaram-se completamente. O teatro foi tomado pela escuridão absoluta. Clara sentiu uma onda de medo. O que estava acontecendo? Um grito ecoou na escuridão e o público começou a se agitar. Então, uma luz brilhou, não dos holofotes, mas de um celular que alguém acendeu na plateia. E foi nesse breve raio de luz que Clara viu algo. Uma figura feminina, vestida de forma estranha, emergiu das sombras. Seus olhos eram como buracos escuros que pareciam absorver a luz ao seu redor. Ela se aproximou rapidamente de Eduardo, que tinha o rosto pálido, como se tivesse visto um fantasma. Clara não sabia se deveria gritar ou correr. "Eduardo", a mulher disse, com uma voz profunda e suave, "estou aqui para cumprir o que começamos. O que você fez?" Não pode permanecer escondido. A plateia ficou em choque. Aqueles sussurros de confusão rapidamente se transformaram em murmúrios de espanto. Clara sentiu o chão abaixo dela tremer. O que ela ouvira? O que Eduardo fizera? A mulher avançou, e Eduardo começou a tremer. "Você não deveria estar aqui", ele disse,
a voz quase um sussurro. Não agora. Agora é o momento certo, ela respondeu, seu tom impassível. A verdade não pode ser mais escondida, e você sabe disso. O ar estava pesado, o público estava em estado de choque. Clara mal conseguia respirar. Quem é você? Sua voz surgiu em um fio quase inaudível. Sou a mulher do fogo. Ela soltou, e o silêncio se instalou novamente. O fogo que você pensou que tinha apagado. E agora, é hora de você enfrentar as consequências. Clara olhou diretamente para Eduardo. Através da tensão, as peças começaram a se encaixar na sua mente. Ele não era apenas um fascinante milionário. Ele estava ligado a um passado que ele nunca havia mencionado. E agora, isso estava prestes a vir à tona. A verdade que Clara buscava estava se desdobrando diante dela, e tudo o que ela sabia começava a desmoronar. Os olhares na plateia se tornavam sombrios, todos ansiosos pela resposta que Eduardo daria. E quando ele finalmente falou, o que saiu de sua boca congelou o tempo. Você tem razão. Eu sou o responsável. O público explodiu em um clamor de murmúrios e cochichos. Clara sentiu o mundo em volta dela girar. O que você quer dizer? O que você fez, Eduardo? Sua voz quebrava, e a dor em seu coração aumentava. Mas há mais, ele continuou, agora com um olhar vazio. Clara, você precisa saber que você não é a única que tem segredos. Mesmo assim, você já é parte disso. E nesse momento, algo dentro de Clara se despedaçou. O que Eduardo estava prestes a revelar poderia mudar tudo. Ela já havia perdido a confiança nele uma vez, mas agora as verdades se entrelaçavam de formas que ela nunca poderia imaginar. O verdadeiro significado de tudo isso estava se desdobrando, um mistério envolvente que parecia estar apenas começando. Enquanto os murmurinhos se tornavam gritos de espanto, Clara, percebendo que estava sendo puxada para um abismo que envolvia mais do que apenas Eduardo. Um passado obscuro, novas conexões. E o peso de tudo isso agora recaía sobre seus ombros. O que Eduardo realmente escondia? E quem era aquela mulher? A sala parecia cheia de sombras espectrais, e entre a fumaça e o pânico, a verdade se tornava um labirinto sem saída. Clara sabia que estava prestes a descobrir segredos que poderiam destruir tudo o que conhecia. E a última coisa que ela pensou foi: isso é só o começo. A fumaça começava a se dissipar. E tudo o que Clara conseguia ver era Eduardo, com um olhar repleto de desespero. O brilho dos holofotes começava a falhar, e em meio a essa confusão, a voz de Giselda ressoava como um trovão. A verdade vai além do que você imagina, Clara. Enquanto ela falava, algo no ar começou a mudar. O pânico se espalhava entre a plateia, mas a tensão em cima do palco poderia ser cortada com uma faca. Felipe, ao lado de Clara, olhava para Giselda como se tivesse compreendido um segredo devastador. Os murmúrios começaram a tomar forma, e Clara sentiu o coração disparar. O que ela poderia estar escondendo? De repente, um garoto na plateia gritou: "Olhem!" Todos voltaram seus olhos em direção a ele. O que poderia ser mais chocante do que a revelação de Giselda e a descoberta que Eduardo poderia ser seu irmão? E em um instante congelado, tudo desabou. As luzes, que já piscavam, apagaram-se completamente. O teatro foi tomado pela escuridão absoluta. Clara sentiu uma onda de medo. O que estava acontecendo? Um grito ecoou na escuridão, e o público começou a se agitar. Então, uma luz brilhou, não dos holofotes, mas de um celular que alguém acendeu na plateia. E foi nesse breve raio de luz que Clara viu algo. Uma figura feminina, vestida de forma estranha, emergiu das sombras. Seus olhos eram como buracos escuros que pareciam absorver a luz ao seu redor. Ela se aproximou rapidamente de Eduardo, que tinha o rosto pálido, como se tivesse visto um fantasma. Clara não sabia se deveria gritar ou correr. "Eduardo", a mulher disse, com uma voz profunda e suave, "estou aqui para cumprir o que começamos. O que você fez não pode permanecer escondido." A plateia ficou em choque. Aqueles sussurros de confusão,
rapidamente se transformaram em murmúrios de espanto. Clara sentiu o chão abaixo dela tremer. O que ela ouvira? O que Eduardo fizera? A mulher avançou, e Eduardo começou a tremer. Você não deveria estar aqui, ele disse, a voz quase um sussurro. Não agora. Agora é o momento certo, ela respondeu, seu tom impassível. A verdade não pode ser mais escondida, e você sabe disso. O ar estava pesado. O público estava paralisado. Clara mal conseguia respirar. Quem é você? Sua voz surgiu em um fio quase inaudível. Sou a mulher do fogo. Ela soltou, e o silêncio se instalou novamente. O fogo que você pensou que tinha apagado. E agora é hora de você enfrentar as consequências. Clara olhou diretamente para Eduardo. Através da tensão, as peças começaram a se encaixar na sua mente. Ele não era apenas um fascinante milionário. Ele estava ligado a um passado que ele nunca havia mencionado. E agora, isso estava prestes a vir à tona. A verdade que Clara buscava estava se desdobrando diante dela, e tudo que ela sabia começava a desmoronar. Os olhares na plateia se tornavam sombrios, todos ansiosos pela resposta que Eduardo daria. E quando ele finalmente falou, o que saiu de sua boca congelou o tempo. Você tem razão. Eu sou o responsável. O público explodiu em um clamor de murmúrios e cochichos. Clara sentiu o mundo em volta dela girar. O que você quer dizer? O que você fez, Eduardo? Sua voz quebrava, e a dor em seu coração aumentava. Mas há mais, ele continuou, agora com um olhar vazio. Clara, você precisa saber que você não é a única que tem segredos. Mesmo assim, você já é parte disso. Um silêncio mortal seguiu suas palavras, mas antes que algum dos presentes pudesse processar a gravidade da revelação, a figura da mulher girou rapidamente, apontando para as sombras. Ele não é o único. Existem outros envolvidos. O mundo de Clara desabou. O que mais poderia haver? A plateia estava em frenesi. Tem mais! Alguém gritou do fundo. Com um movimento rápido, a mulher revelou um objeto prateado que reluziu à luz. Eu conheço a verdade, e ela começa com o seu passado. Sem aviso, ela pressionou um botão no objeto, e uma projeção começou a dançar na parede por trás do palco. Clara viu imagens em movimento. Uma casa em chamas, uma noite de horror, rostos conhecidos aparecendo, seu pai, sua mãe e uma figura obscura que parecia se desvanecer nas sombras. Stop! Não! Chega! Eduardo gritou, desesperado, mas era tarde demais. O público estava em choque, as revelações borbulhando em murmúrios frenéticos. Entre as imagens, algo se destacou. Clara viu a mulher de olhos escuros na lembrança de seu passado. Mãe? Murmurou, sem acreditar. É você? A mulher virou-se e um sorriso sinistro apareceu em seu rosto. Sim, Clara, e estou aqui para lhe mostrar a verdade completa. Você e Eduardo não só estão conectados, mas somos todos parte de algo muito maior. O que queria dizer era uma bomba. Todos começaram a sussurrar, chocados. Clara sentiu um turbilhão dentro de si. Quem somos? Nós? O desespero tornou-se palpável, confluindo em um único ponto de confusão. A sala estava em um frenesi, os olhares se alternando entre Clara e Eduardo. O que tudo isso significava? O que mais estava escondido? E aquela mulher era mesmo a mãe dela ou uma impostora? As dúvidas e certezas se chocavam na mente de Clara como ondas em um mar tempestuoso. E no meio desse caos, uma nova pergunta surgiu, mais arrepiante do que todas. Se Eduardo era apenas o infiltrado em sua vida, então quem poderia realmente confiar? A verdade se desdobrava lentamente, mas a única coisa certa era que tudo o que Clara pensava saber estava prestes a mudar, e de uma forma que poderia destruir tudo o que ela conhecia. A fumaça começava a se dissipar, e tudo o que Clara conseguia ver era Eduardo, com um olhar repleto de desespero. O brilho dos holofotes começava a falhar, e em meio a essa confusão, a voz de Giselda ressoava como um trovão. A verdade vai além do que você imagina, Clara. Enquanto ela falava, algo no ar começou a mudar. O pânico se espalhava entre a plateia, mas a tensão em cima do palco
poderia ser cortada com uma faca. Felipe, ao lado de Clara, olhava para Giselda como se tivesse compreendido um segredo devastador. Os murmúrios começaram a tomar forma e Clara sentiu o coração disparar. O que ela poderia estar escondendo? Então, um garoto na plateia gritou: "Olhem!" Todos voltaram seus olhos em direção a ele. E em um instante congelado, tudo desabou. As luzes que já piscavam apagaram-se completamente. O teatro foi tomado pela escuridão absoluta. Clara sentiu uma onda de medo. O que estava acontecendo? Um grito ecoou na escuridão e a multidão começou a se agitar. Um celular se acendeu e a sala ficou mergulhada em um brilho tênue. No meio da confusão, Clara viu uma figura feminina se aproximar. Com uma expressão fria e solene, ela parecia saído de um pesadelo. "Eduardo", disse ela, sua voz profunda. "Chegou a hora." Eduardo empalideceu e Clara sentiu um arrepio. "Quem é você?" Sua voz trêmula mal conseguia sussurrar a pergunta. "Sou alguém que sabe o que aconteceu naquela noite. A noite que mudou tudo." A mulher avançou e os olhos dela, plateia, se arregalaram de surpresa. Clara percebeu a familiaridade na voz, mas não conseguia encaixar a imagem. "Você não deveria estar aqui", Eduardo quase implorou, sua voz baixa e desesperada. "Agora é a hora, Eduardo. A verdade precisa ser revelada." A mulher gesticulava com intensidade. Clara começou a juntar as peças, mas tudo parecia um quebra-cabeça confuso. Então, os olhos de Clara se fixaram em um pequeno objeto que a mulher segurava. Um colar. O mesmo colar que sua mãe sempre usava. Você é." O coração dela parecia querer saltar do peito. "Sim, querida filha, sou eu", a mulher disse, seus olhos negros encarando os de Clara. "Eu voltei, e é hora de você conhecer a verdade que a sua família ocultou." Os murmúrios na plateia se intensificaram. "Isso não pode ser verdade." Clara se virou para Eduardo buscando confirmação, mas ele apenas olhou para o chão, sem criar contato visual. Eu não sabia", ele sussurrou, a voz embargada. A mulher, agora, claramente a mãe de Clara, continuou: "Sua vida sempre esteve envolta em mentiras, Clara. Eduardo não é apenas um simples milionário, ele é mais do que você imagina. E eu estive aqui o tempo todo, observando." Clara balançou a cabeça em choque. "O que isso significa? O que você fez?" Sua mente girava como uma tempestade. "Um segredo que eu não podia permitir que você soubesse. A verdade sobre o fogo, Clara. Não foi um acidente." A sala mergulhou em um silêncio cortante. "Como assim?" Clara perguntou, a voz quase em sussurro. O olhar da mulher endureceu. Eduardo estava lá, e ele não foi o único. "Você e sua família têm uma conexão que vai além do que vocês pensam. Todos nós somos parte de algo muito maior. O que aconteceu naquela noite não foi apenas uma tragédia, mas uma escolha." A revelação de sua mãe trouxe à tona lembranças que Clara não conseguia processar. O fogo, o sofrimento, tudo tão distorcido. "Você está dizendo que Eduardo é?" "Sim, ele é parte da equipe que poderia ter salvado sua família, mas as decisões foram tomadas, escolhas foram feitas." Clara sentiu a raiva crescer dentro dela. Como ele podia ser parte disso? Uma onda de dor e confusão a invadiu. "Eu não posso acreditar no que estou ouvindo. Precisamos falar, Clara. Não podemos mais esconder a verdade", a mãe dela disse, mas Clara estava em um turbilhão de emoções. Um barulho vindo do fundo da sala fez todos se virarem. Um grupo de pessoas começou a sair das sombras. Rostos conhecidos, amigos e alguns inimigos que Clara não sabia que estavam ali. "Vocês precisam parar", alguém gritou na multidão. E a tensão subiu. "Está além de qualquer coisa que você imagina." "Quem mais?" Clara perguntou, sua voz cortante. O que mais podia ser revelado? A mesa girava à sua volta. O palco se tornava um campo de batalha de segredos e traições. Os murmúrios e gritos eram ensurdecedores. A verdade estava se desdobrando lentamente, e Clara sabia que isso era só o começo. Enquanto olhava,
Para Eduardo e sua mãe, a única pergunta na sua mente era: o que mais vocês escondem de mim? A sala estava congelada, um abismo de incertezas e revelações esteás por detrás daquele momento. E Clara estava prestes a descobrir um labirinto muito mais mortal do que imaginava. A tensão pairava sobre o palco, como o mais pesado dos véus. Clara, sentada em um canto, ainda processava a revelação de sua mãe. O tumulto ao redor dela continuava, mas o mundo parecia girar só mais devagar. Eduardo, com a expressão angustiada, olhava para a mulher que afirmava ser sua mãe, seu olhar implorando por alguma solução mágica para a situação. Você tem que entender, Clara. A mãe dela começava. A noite do fogo não foi um acidente. E Eduardo não é o único responsável. Eu também estou envolvida. Um murmúrio coletivo percorreu a multidão. Vozes baixas entre o choque e a descrença. Clara lutou contra as lágrimas que ameaçavam cair. O que ela queria pensar era que tudo isso era um pesadelo. Ela olhou para Eduardo, preso entre a dor de reconhecer seu passado e o desespero de entender a verdade. Mas isso não muda o que você fez, certo? Clara conseguiu gritar, a raiva tomando conta dela. Como você pôde? Como você pôde destruir nossas vidas assim? A mulher deu um passo à frente. Eu não tinha escolha, Clara. Havia forças além de nós, envolvendo segredos que ameaçavam não apenas você, mas todos ao seu redor. Eu precisava proteger você. Proteger? Clara soltou. Sua energia explodindo. Você destruiu tudo que amei. Como isso é proteção? Cada palavra saía com a ferocidade de um punhal. O público estava em silêncio absoluto, absorvendo a intensidade da cena. Mas, numa fração de segundo, algo mudou. O próprio ambiente pareceu vibrar. A atenção da plateia puxada para algo tanto maior quanto mais sombrio nas palavras que estavam sendo ditas. Clara agarrou-se na esperança, no fio de força que ainda lhe restava. O que mais tem que ser revelado? O que mais vocês esconderam? Nós, éramos parte de uma sociedade secreta. A mãe confessou, quase uma súplica em sua voz. Um grupo que buscava proteger pessoas, mas que acabou falhando. O fogo foi um acidente, sim, mas as consequências foram devastadoras. Clara sentiu a pulsação da dor na ponta dos dedos. A revelação aprendia. Então, estamos todos envolvidos nessa história? É por isso que você nunca me contou? Giselda, agora em um canto, observava, com um olhar fixo em Clara. A verdade é mais do que o que você pode ver. A força, Clara. Você precisa decidir o que fará com isso. Um silêncio pesado caiu novamente. A responsabilidade recairia emblematicamente sobre Clara. O que ela faria agora? Suspeitava que Eduardo tinha um coração verdadeiro sob toda aquela dor. Mas e sua família? O abismo entre eles parecia intransponível. Eduardo, Clara sussurrou. Você também? Você sabia? Ele balançou a cabeça. Não era o que eu queria, Clara. Eu só queria te conhecer. Não sabia que você... Era parte disso até agora. A sinceridade em seus olhos a desarmava, mas o medo continuava sendo um peso. Clara respirou fundo e, pela primeira vez, viu o quadro completo. Não poderia mudar o passado, mas poderia moldar o futuro. Eu não sei o que vem a seguir, mas não posso carregar isso sozinha. Se estamos todos conectados, temos que encontrar uma maneira de lidar com isso. A tensão começou a se dissipar e os murmúrios da plateia se transformaram em aplausos hesitantes. Clara começou a entender que reconstruir sua vida seria o verdadeiro desafio, um caminho que ainda parecia nebuloso. Enquanto a fumaça da revelação se dissipava, um fio de esperança começava a se tecer. Clara olhou para Eduardo e depois para sua mãe, entendendo que a jornada dela só estava começando. Vocês precisam se inscrever imediatamente neste canal para não perder as próximas histórias exclusivas que estão por vir. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e ajudar a gente a crescer. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias mais loucas sobre o final. Quero saber tudo.
E por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho incrível. Não espere nem mais um segundo para mostrar que você é um verdadeiro fã do canal. A verdade pode ter revelado segredos obscuros, mas a história de Clara e Eduardo está apenas começando. O que mais está por vir? Vamos descobrir juntos.